Marcos, chegou a hora, depois de 1 hora e 50 minutos aqui já, mas a ideia é que está bastante densa a conversa, interessante, né? Eu vou apresentar formalmente aqui o Marcos, professor Marcos Garcia Neira, né, licenciado em Educação Física e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Currículo e Educação Física e livre docência em Metodologia do Ensino da Educação Física. É professor titular da Universidade de São Paulo, onde exerce a função de pró-reitor adjunto na graduação, no biênio 2022-2023. Leciona nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação, orienta pesquisas em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado, supervisiona pesquisas de pós-doutorado e coordena o grupo de pesquisa em Educação Física Escolar, o GPEF. Investiga a prática pedagógica da educação física com apoio da FAPESP e do CNPq, do qual é bolsista de produtividade em pesquisa. Além de tudo isso, né, o Marcos e a Carol são pessoas que eu tenho mais proximidade. O Marcos é uma grande referência para mim e para todo mundo aqui de São Paulo e estimulou muito a produção de educação física escolar. Então, Marcos, a palavra é sua e fica à vontade para os seus 30 minutos, tá bom? Obrigado, Daniel. Eu começo dando boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, também aos meus colegas e minhas colegas, a Michelle, a Carol, o Leandro, o Bruno, que está nos bastidores, especialmente também ao Daniel, que está mediando essa mesa, esta conversa entre pessoas que pensam de forma bastante parecida, pensam sempre no sentido da melhoria da sociedade e da educação física. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou um homem branco, meus cabelos estão brancos também, eu uso óculos com aros escuros, estou usando uma camisa que as pessoas chamam de uma camisa social, de cor acinzentada, e o fundo, aqui atrás, né, é uma cortina de cor bege, vamos dizer assim. Bom, então eu começo agradecendo muitíssimo o convite, saudando todas as pessoas. Eu gostaria de exaltar esta iniciativa da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Penso que é uma iniciativa muitíssimo importante, esta de reunir representantes, em alguma medida, dos GTTs, que constituem essa entidade científica, para apresentar uma síntese das pesquisas ou para trazer reflexões, né? Eu me encaixo nesta última possibilidade, né, que foi dada pela coordenação do evento. Vocês ouviram a apresentação que o Daniel acabou de fazer. A minha fala tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu tenho feito agora. E eu também queria encruzilhar, né, entrecruzar esta minha formação e esse meu papel, né, na formação de novos e novas professores e professoras, e também pesquisadores e pesquisadoras, e, sobretudo, as pesquisas que eu venho desenvolvendo, ou por conta própria, ou principalmente, e eu quero ressaltar o caráter coletivo desse trabalho, no grupo de pesquisas em Educação Física Escolar, que está situado na Faculdade de Educação da USP, queria entrecruzar tudo isso com a minha experiência dentro do GTT Escola. Então, é um grupo que surge no momento da divisão dos GTTs, lá em 1997, e que vem reunindo pessoas que se interessam com a produção de conhecimentos na área, que se envolvem com a produção de conhecimentos na área, mas não só. Desde o seu surgimento, uma das características mais interessantes do GTT Escola, e é justamente a que mais me atrai, é que tem sido um GTT bem mais aberto a apresentação de experiências, né? Então, todas as edições do Combrace, todas as edições dos eventos regionais, você sempre vê uma participação ativa de professoras e professores que atuam na educação básica e que vão apresentar suas experiências desenvolvidas nas escolas de norte a sul, de leste a oeste. Uma parte dos trabalhos que costumam ser apresentados nesse GTT, na última edição, em 2021, a partir de uma ampla discussão que começou há várias edições atrás, essa parte de trabalhos foi apresentada já num locus mais específico, e acho que foi uma questão que uma parte de nós defendeu,
que é a criação de um ambiente específico para apresentação de relatos de experiência. Então, no entendimento do grupo que organizou e desenvolveu essa discussão, representantes de todos os GTTs ao longo do ano retrasado, mesmo durante a pandemia, no entendimento desse grupo havia uma certa desigualdade na disputa por espaços para apresentação dos trabalhos. Então, a ideia foi justamente criar um espaço específico, o que, no meu entender, só fez enriquecer a experiência, enriquecer o evento, enriquecer essa troca de conhecimentos que lá aparece. Bom, acontece, gente, que essa minha experiência como membro num primeiro momento, né, como alguém que assistia os trabalhos e apresentava no formato pôster. Depois, né, tomei coragem, comecei a apresentar uma coisinha aqui, outra ali, no formato já de comunicação oral. Depois, como membro do comitê científico, onde me deu essa condição de poder tomar contato com a totalidade dos trabalhos que são inscritos, e depois, né, mais recentemente, eu fui por dois ciclos, né? Eu gostei do termo que o Leandro utilizou, né? Fui por 2 ciclos o coordenador do GTT. Então, eu posso dizer para vocês, né, que essa experiência cruzada com a experiência, né, de ser docente e pesquisador me permitiu ter uma visão ampla daquela que vem sendo a produção científica na área. E mais recentemente, eu fiquei bastante preocupado com o que acontece, afinal de contas, né, com o que nós estamos produzindo em termos de ciência no campo da educação física, né? Então, isso tem me chamado a atenção. Esse tem sido um debate muito grande na universidade onde eu trabalho. Há uma preocupação não só com a divulgação científica, mas com a incorporação dos conhecimentos produzidos pela universidade, produzidos pelos centros de pesquisa, pelos grupos de pesquisa, no cotidiano. E se nós estamos falando do GTT Escola, é evidentemente, né, que nós estamos preocupados de que maneira de que maneira as pesquisas que vêm sendo produzidas se refletem na prática pedagógica, os conhecimentos que vêm sendo produzidos e divulgados se refletem na prática pedagógica, né? Então, essas duas condições, membro e coordenador do comitê científico, além de participante assíduo dos eventos, me permitem afirmar que, infelizmente, por razões que desconheço, mas apresento suposições, esse espaço não tem sido plenamente utilizado para o debate da produção científica na área. Mesmo porque, embora seja o GTT com a maior quantidade de trabalhos apresentados, uma parcela expressiva desses trabalhos não se transforma em publicações acessadas. E uma grande parte das produções resultantes das pesquisas no campo da educação física escolar sequer foi apresentada no âmbito do GTT, né? Então, as pessoas que trabalham com a produção de conhecimentos, né, os pesquisadores, as pesquisadoras pelo Brasil afora, talvez não tenham escolhido esse espaço para divulgar suas pesquisas. Bom, e como é que eu cheguei a essa conclusão, né? Como é que eu, entre aspas, né, sei disso? Dificilmente algum artigo que a gente lê nas revistas, sejam elas as mais qualificadas, né, no padrão Qualis da CAPES, ou as menos qualificadas, dificilmente algum artigo menciona na sua bibliografia trabalhos apresentados no GTT, né? Então, nas outras áreas, isso é um pouco mais comum. Então, nós vemos artigos no campo da educação citando trabalhos que foram apresentados na ANPED, né, que é a reunião da ANPED, que é a entidade científica correspondente ao CBCE. Bom, por outro lado, se nós excluirmos os relatos de experiência, os relatos de prática, e confrontarmos os artigos publicados nas revistas brasileiras no período de 2 anos, nós perceberemos raríssimas coincidências. Então,
No último Combrace presencial, nós tivemos pouco mais de 500 trabalhos submetidos e pouco mais de 100 apresentados. Ou seja, uma centena de trabalhos, eles tiveram a sua publicação nos anais, naquele formato que o CBCE determina, mais ou menos 7 páginas. Raramente a gente vê nas pesquisas, nas revistas científicas, citações desse trabalho, ou seja, os anais do CBCE, eles são pouco consultados no momento em que os pesquisadores e pesquisadoras estão fazendo as suas revisões de literatura para tentar mapear o estado da arte. Você vê, sim, é verdade, alguns trabalhos publicados que fazem o estado da arte dos trabalhos apresentados no CBCE. Mas pesquisadores e pesquisadoras, no momento que desenvolvem suas dissertações, teses ou qualquer outro formato, relatos, etc., pesquisadores que já são um pouquinho mais experientes, já defenderam seu doutorado, estão vinculados às universidades. No momento que eles vão fazer a produção de seus artigos, você vê raríssimas, com raríssimas exceções, você vê citações de trabalhos do GTT Escola, citações de trabalhos apresentados, de maneira geral, no Combrace, ou nos eventos regionais também. Mas, ora, se o GTT não é um espaço prioritário para o debate científico da área, qual é o sentido da sua existência? Indo um pouquinho mais fundo, qual o sentido da existência das pesquisas sobre a prática ou das pesquisas da prática pedagógica da educação física? Não me consta que exista outro espaço em que caibam discussões científicas sobre educação física na escola. Então, o único ambiente que eu conheço que reúne pesquisadores e pesquisadoras para debater trabalhos de educação física, pesquisas sobre educação física realizada na escola, é esse. Então, mesmo quando a gente participa do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, do INDIP, que é um evento muito grande, com mais de 5.000 pessoas circulando, você não vê um espaço onde se discute exclusivamente o ensino da educação física na escola. Bom, a questão que se coloca, então, é se nós, docentes, ou seja, professoras e professores que atuam na escola, ou, de alguma maneira, vinculados à produção de conhecimentos, ou formadores e formadoras de professores que vão atuar na escola, se nós estamos vendo algum sentido no conhecimento científico. Então, eu trago para discutir com meus colegas do evento e também com o pessoal que está nos acompanhando, que eu me sinto muito honrado de poder participar desse momento, para discutir essa questão, ou seja, em que medida aquilo que vem sendo chamado de ciência no campo da educação física está sendo incorporado pelos professores e professoras que atuam, ou até mesmo pelos professores e professoras que produzem conhecimentos. Aqueles que estão nesta condição, mesmo que temporária, de realização de pesquisa formalizada. Gente, eu sempre parto do princípio que todo professor trabalhando na escola, toda professora trabalhando na escola produz conhecimento, e o que eu tenho chamado nos meus escritos de científico pedagógico, porque é algo que está ali voltado especificamente para um tipo de trabalho. Bom, eu vou dar eu vou apresentar para vocês 4 exemplos de questões que me parecem graves e que mostram como está sendo difícil a comunidade mais ampla, não só a comunidade pedagógica, mas também a comunidade científica da educação física, incorporar os resultados das pesquisas. Quero abrir um parênteses. Eu fico muito feliz de conhecer com mais profundidade as pesquisas apresentadas no GTT Inclusão e Diferença, as pesquisas que provavelmente serão apresentadas no novo GTT Relações Étnico-Raciais e as pesquisas do campo dos estudos de gênero. Então, você percebe uma sintonia entre esses trabalhos com aquilo que vem sendo discutido no campo da escola, mas eu também indago as minhas colegas e o meu colega em que medida essas contribuições importantes são efetivamente incorporadas. Então, vamos aos exemplos. É interessante observar como se perpetua na área uma representação, que eu vou chamar de uma representação equivocada
das aulas de educação física durante a ditadura. Então, eu canso de ver isso em dissertação, em tese, ou mesmo em artigos que, estranhamente, são submetidos, né? Estas três situações são submetidos a bancas de qualificação e de defesa, e depois são submetidos a pareceristas, e você vê esse equívoco reincidente. Muitos deles se referem a uma educação física conservadora, uma educação física tradicional, uma educação física voltada para a aptidão física, como se só isso acontecesse durante a ditadura. Quero lembrar para vocês que eu era professor durante a ditadura, né? Então, ora, nossa, então, peraí, né? Então, todos nós que trabalhamos naquele momento, todos nós só dávamos aula daquele jeito. E aí, recentemente, e esse recentemente que eu estou dizendo tem mais ou menos 20 anos, você já começa a perceber trabalhos de historiografia que mostram exatamente o contrário, ou seja, muitos professores e professoras desenvolviam aulas que nós poderíamos considerar mesmo hoje com aulas mais abertas, aulas inspiradas numa outra ideia de educação, numa outra ideia de educação física. Então, não é correto, né, já que a gente tem outra leitura, outra visão, não é correto a gente dizer que entre 64 e 85, os professores e professoras só trabalhavam de um jeito. Uma outra questão que é reincidente, o que nós chamamos de movimento renovador inclui todas as propostas de educação física que vão numa direção diferente do que aquela que busca aptidão física. Mas você vê em dissertações, em teses, em artigos, que é isso que se torna público, né, gente? Dissertações, teses, artigos e capítulos de livro, você vê as pessoas chamando de movimento renovador exclusivamente aquelas propostas mais alinhadas às teorias críticas da educação. Um outro, né, deslize, equívoco, né, problema que a gente identifica é as dificuldades de desenvolvimento de propostas de ensino críticas, ou seja, a literatura já mapeou isso, gente, já existem vários trabalhos mostrando que sim, lá no finalzinho, em meados dos anos 90, ganha grande circulação, felizmente, uma perspectiva de educação física, né, uma visão ampla de educação física, baseada nas ciências humanas, e que vai eleger a cultura corporal de movimento ou a cultura de movimento, a depender da literatura que a gente olhe, vai eleger isso como objeto de estudo, objeto de trabalho, objeto de ensino, e você tem muita dificuldade de ver né, a repercussão disso na prática. Então, isso mostra para a gente, fala, puxa vida, então, as pessoas produzem conhecimento científico, depois não chega lá. E, finalmente, um quarto exemplo, e que tem conexão com o exemplo anterior, é a nossa dificuldade de ver na escola do cotidiano, na aula de amanhã de manhã, na sexta-feira, né, amanhã de manhã, a aula na escola, de ver uma educação física inserida na área das linguagens. Só que eu quero dizer para vocês, gente, já existem conhecimentos científicos e um tipo de produção de conhecimento científico feito na escola, já existem trabalhos científicos que mostram como é possível, como se faz, as alternativas para fazer, etc, 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 uma proposta de educação física inserida nas áreas das linguagens. E é estranho, porque desde os anos 70, os documentos oficiais já colocam a educação física na área das linguagens. Mesmo, né, ou seja, uma base conceitual que me permitia realizar a educação física na área das linguagens, nós temos dificuldades de fazê-la e dificuldades de encontrá-la nos mapeamentos que são feitos, nas etnografias que são feitas. Então, a questão que eu coloco, né, e aí eu apresento suposições para vocês. A questão é, por que isso acontece? Né? Ou seja, o que está nos impedindo de colocar, de fazer acontecer, né, o resultado das pesquisas científicas, de fazer acontecer na prática? E fazer essa conversa com vocês, gente, no dia 28 de abril de 2022, né? É justamente o dia da educação, né? Ou seja, fazer essa conversa com vocês, já neste momento em que a taxa de contaminação da Covid, felizmente, está caindo, em que nós temos uma redução de leitos hospitalares ocupados, e que nós temos uma redução de casos de contaminação, e melhor ainda, né, uma
redução de mortes, não tem como a gente não pensar nos efeitos do conhecimento científico na melhoria da sociedade. Ou seja, chega a ser surpreendente, nós todos que estamos agora vivos, nós vivemos esse momento, né? Como a contribuição da ciência nos permitiu produzir uma ferramenta eficaz para combater a proliferação da doença e mesmo as pessoas que se contaminaram após a vacinação, essas pessoas tiveram, né, na maioria dos casos, né, tiveram sintomas de gravidade média ou baixa. Quero dizer para vocês também, gente, que não foi só essa a contribuição da ciência. Então, durante esses 2 anos, por obrigação da profissão e por desejo meu, eu li muita coisa do que se produziu sobre a doença. E eu percebi concretamente a mudança de comportamento da população na medida em que o conhecimento sobre a doença foi se tornando cada vez mais público. Então, se nós começamos, e todo mundo aqui lembra desse momento, se nós começamos com pouco conhecimento sobre as formas de contaminação, os efeitos, né, maléficos da Covid-19, se nós começamos lavando tudo que chegava em casa, tudo que entrava, eu trabalhei presencialmente a maior parte do período de isolamento. E sempre chegava na porta de casa, tirava toda a roupa, entrava em casa correndo e ia para o chuveiro. Ou seja, na medida em que o conhecimento sobre a doença começaram a ser disseminados, a gente percebeu que outras formas, né, de evitar a contaminação eram bem eficazes. Na universidade que eu trabalho, a gente continua com o uso da máscara no ambiente fechado, justamente, né, por orientação da nossa comissão assessora da saúde. Então, se estas produções da ciência, né, resultados de pesquisas científicas, trouxeram efeitos tão positivos para a sociedade, por que será que a gente não consegue o mesmo fenômeno no campo da prática pedagógica da educação física, que é o que mais interessa aos colegas e às colegas que entram e participam, seja uma vez ou outra, entram numa das salas do GTT Escola, né, participam como apresentadores de trabalho, como simplesmente, né, ouvintes. Né? A gente participa sempre muito mais como ouvinte do que como apresentador. A gente apresenta um trabalho, 2, quando muito, mas a gente está sempre lá ouvindo os debates, as discussões, se inteirando, né, das produções das pessoas e também discutindo essas produções. Bom, as minhas suposições são também 4. Né? Eu dei 4 exemplos e agora eu vou dar 4 suposições. No primeiro momento, as pessoas, nós, professoras e professores, podemos simplesmente não querer compreender uma teoria ou um modo de fazer educação física. Simplesmente, gente, pode ser isso que está acontecendo. Simplesmente as pessoas se formaram, estão trabalhando nas escolas, estão lá desenvolvendo o seu trabalho pedagógico, e aí elas se afastam por completo. Né? Então, me perdoem, eu vou dar mais um exemplo, né, para que a gente deixe isso bem claro. A questão, gente, da indisciplina, a questão do bullying, se vocês quiserem, a questão das relações dentro da escola, a questão do desenvolvimento de atitudes, né, para com o outro, para com a escola, para com a sociedade, isso já foi muito investigado, há muita ciência sobre isso. E às vezes você vê conversas na escola, debates na escola, análise na escola, ou momentos de formação contínua na escola, que recorrem a materiais nada científicos, que recorrem a revistas de grande circulação, revistas vendidas nas bancas de jornais. Como pode pessoas que passaram pelo ensino superior, pessoas que, em tese, deveriam conhecer, né, ter um patamar X de conhecimentos científicos, no momento que elas enfrentam os dramas da escola, elas agem de forma não científica? Ora, isso é problemático. Né? Então, as pessoas, ao que me parece, né, elas preferem permanecer onde estão e preferem permanecer com os seus pensamentos, muitas vezes sem subsídio científico nenhum. Uma outra suposição, uma outra, quem sabe, hipótese, é que as pessoas simplesmente não compreendem como o conhecimento é produzido. Isso é muito grave, né? Porque, infelizmente, desde a educação básica, nós somos apresentados às teorias científicas, somos apresentados ao conhecimento, vamos
para o ensino superior. Às vezes, nós também somos apresentados ao conhecimento, nós não entendemos como aquilo foi produzido, simplesmente ou nós incorporamos aquilo, né, memorizamos aquilo e saímos fazendo a partir daquilo, ou como nós não entendemos como aquilo foi produzido, como nós não atendemos essa multiplicidade, né, de alternativas metodológicas, que inclusive o Leandro acabou de mencionar, a gente continua repetindo uma certa maneira de pensar a ciência, uma certa maneira, e às vezes até dizendo, né, que o que se fala na ciência não tem nada a ver com a prática, né, ou seja, não existe conhecimento científico sem empiria. Apesar disso, as pessoas seguem dizendo que uma coisa é a ciência e outra coisa é a prática. Uma terceira alternativa é que as pessoas, às vezes, se orientam por crenças disseminadas pelas mídias, por crenças disseminadas pelas conversas, por crenças disseminadas em fóruns não científicos. Então, novamente, nós temos pessoas com formação em nível superior, pessoas que, em tese, deveriam dominar o repertório mínimo daquela área de conhecimento, como bem disse a nossa colega Carolina, repertório mínimo daquela área de conhecimento, né, ou campo de intervenção, mas elas estão desenvolvendo aulas, gente, sem base conceitual nenhuma, e às vezes porque viram, né, uma atividade no Facebook, às vezes porque viram num curso, né, um popurrí de atividades, ou seja, não sabe o que vem depois, não sabe como fazer o que né, vem depois, não sabe organizar aquilo de maneira sustentável do ponto de vista científico-pedagógico, então elas ficam. E, finalmente, gente, que talvez é o mais grave, muitas vezes nós não queremos ver as nossas verdades abaladas. Nós nos apropriamos de uma certa maneira de conduzir as aulas, de fazer educação física na escola, e às vezes essa maneira nos basta, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a gente continua desenvolvendo a aula do mesmo jeito. Ora, puxa, mas não há ciência sobre isso, não há aquele drama que você está enfrentando lá. Será que ele já foi investigado? Será que ele já apresentou resposta? Será que eu poderia me dar uma chance, né, para a minha prática pedagógica de experimentar outra coisa, experimentar fazer de outro jeito, conhecer uma outra coisa, atualizar nesse sentido de ter contato com aquilo que está sendo produzido sobre o assunto? Então, as questões que foram hoje abordadas, né, hoje aqui, a questão das diferenças, as relações étnico-raciais e as questões de gênero, as três pessoas que me antecederam já mostraram que há muito conhecimento sobre isso. Mas como nós, professores e professoras, lá na escola, como é que nós estamos enfrentando a situação quando os meninos querem empurrar as meninas para fora, não querem deixar as meninas fazer as aulas? Como é que nós estamos lidando com o nosso currículo, que está predominantemente euro-estadunidense, branco, cristão, heterossexual, etc. Como é que nós estamos lidando com as pessoas com deficiência? Ou seja, se nós temos acúmulo de conhecimento sobre isso, sobre tudo isso, por que nós ainda lidamos dessa maneira? Então, a questão, acho que os efeitos desse processo, todas as pessoas que estamos acompanhando já conhecem. A questão é como combater isso. E a alternativa, dentro destas suposições, a alternativa que eu apresento para vocês é que nós precisamos, desde a educação básica, desenvolver experiências pedagógicas que ajudem as crianças a criticar. E aqui a noção de crítica que eu estou usando é bem pontual, né? Ou seja, analisar com um olhar crítico aquilo que está sendo apresentado, mesmo aquilo que você está desenvolvendo, e que nós realizemos trabalhos, realizemos atividades pedagógicas que permitam às crianças, jovens, e agora já na universidade, né? Jovens, adultos, idosos e idosas, adultos e adultas, idosos e idosas, a compreender como o conhecimento é produzido. Então, um exercício que eu faço semanalmente com os estudantes na disciplina que eu desenvolvo neste semestre, eu trabalho com metodologia do ensino de educação física 1 para o curso de licenciatura em educação física neste semestre, estou trabalhando com um artigo científico, e uma das questões que eu sempre apresento para os estudantes, eles já sabem, né, que eu vou fazer essa pergunta e que a gente vai investigar isso juntos. Afinal de contas, como aquele conhecimento foi produzido? Que método foi utilizado? Em que contexto isso foi investigado? Será que esse trabalho feito em outro contexto, por outras pessoas, teria os mesmos resultados?
Gente, esta questão parece ser simples, mas é muito importante. Todo conhecimento científico, ele é provisório, todo conhecimento científico, ele pode ser refutado, ele precisa ser questionado, todo conhecimento científico, ele é disponibilizado à sociedade para que as nossas intervenções, para que a nossa maneira de nos relacionar uns com os outros, umas com as outras, para que o bem-estar das pessoas, né, melhore. Então, só tem sentido fazer ciência na direção do bem público, só tem sentido fazer ciência para melhorar o trabalho que a gente está oferecendo nas escolas, só tem sentido um GTT de escola, se a gente puder não só debater os trabalhos, valorizar os trabalhos que lá são apresentados, fazer um esforço danado para que os trabalhos que são apresentados sejam divulgados e para que esse conhecimento que lá é produzido seja incorporado pelas próximas pesquisas. Agradeço a oportunidade, fico à disposição para as nossas conversas, esperemos que venham questões para a gente debater. Muito obrigado, Daniel.